Sentença branda estimula execuções fiscais infundadas da Fazenda Nacional. Essa é a avaliação da especialista em direito tributário e digital, advogada Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, que conversa agora com a gente aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado pela participação. Olá, Fábio. Muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre o tema. Pois é, doutora Ana Paula, até fiquei bem instigado para saber sobre esse assunto, porque a Fazenda Nacional estaria aplicando, vamos dizer assim, multas ou intimações sem a mínima noção, sem estudo do caso? É exatamente o caso concreto que nós temos aqui no escritório. No caso, o nosso cliente estava discutindo judicialmente, antes mesmo da cobrança, né, em juízo, o débito tributário. E depositou em dinheiro judicialmente o valor integral do débito, para discutir, suspender a exigibilidade do tributo e fazer a discussão com tranquilidade, sem que o nome fosse para o CADIM ou para o Serasa, e nada disso adiantou, porque a União Federal, por intermédio da Procuradoria, entrou com uma execução fiscal contra o cliente, e o nome foi para o CADIM, e o nome foi para o Serasa, e depois disso tudo ser comprovado judicialmente que já existia uma ação prévia, que já estava contestando os débitos, que já tinha dinheiro do valor integral da dívida depositado, ainda assim foi uma sentença extremamente branda, né, que apenas julgou extinta a execução fiscal e sequer expediu o ofício para tirar o nome do cliente, que era o executado, do Serasa. Nossa, mas isso gera uma dor de cabeça para a empresa que está sendo questionada. Parece que a Fazenda Nacional está sendo, vamos dizer assim, sem controle dessas ações? Exatamente. E nesse caso específico, Fábio, a gente não está falando de uma empresa, está falando de uma professora, de uma pessoa física. Isso acaba atrapalhando a vida completamente dela. Nossa, ela não consegue nem pedir financiamento. Depois de anos e anos trabalhando, está tentando comprar o seu imóvel próprio e não consegue comprar. Por quê? Porque o nome foi para o CADIM, porque o nome foi para o Serasa, e depois de uma sentença que extingue uma execução que nem devia ter começado, essa professora não consegue nem tirar o nome do Serasa. Nossa, que situação. De um valor que não deve. E essa questão já está sendo tratada no Judiciário Paulista? Está sendo, essa foi uma decisão, né, que foi que ocorreu aqui, né, no setor das execuções fiscais em São Paulo, e do qual nós vamos recorrer, porque não basta apenas a extinção do débito. O nome da professora precisa sair do Serasa também. Sem dúvida. E houve um transtorno, né? Isso aí cabe até uma indenização nesse caso, né? Com certeza. O judiciário ele não pode ser movimentado por questões que já estão sendo discutidas em um processo que aconteceu antes mesmo da execução fiscal, antes mesmo da inscrição da dívida ativa. E o mais triste desse caso, ainda por se tratar de uma professora, né, aposentada, e a gente já sabe como é difícil, né, a situação do professor, e ainda tem essa questão que ainda está surgindo. Nossa. E no artigo escrito pela senhora sobre esse tema, a senhora chega a comentar que seria uma litigância de má-fé, né? Que pode resultar num dano moral. No caso, a litigância de má-fé por parte da Fazenda Nacional, vamos dizer assim, ignorar, né, a tramitação correta dos recursos, das contestações, e já aplicar vamos dizer assim, uma medida dessa de restringir o nome dela nos órgãos de proteção ao crédito, né? Exatamente. Nós acreditamos que a litigância de má-fé, ela já parte do momento
quando quando a Fazenda Nacional faz uma execução fiscal de um valor que já está depositado judicialmente no outro processo. Ela já começa o processo como litigante de má-fé. Então, por que você vai executar se já existe um outro processo que está já discutindo de um valor que ela já entende que não é devido, né? Esse valor está depositado integralmente no processo judicial. Então, ela já começa esse processo de execução fiscal litigando de má-fé. E isso também é o resultado da ausência de comunicação entre os procuradores, entre a Receita Federal e a Procuradoria da União, e a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, ninguém se comunica e o único prejudicado é o contribuinte. Inclusive, a senhora questiona a questão dos honorários advocatícios, né, que estariam na sentença. Também isso será objeto de recurso, né? Porque até existe um movimento muito forte em São Paulo sobre que os honorários advocatícios não são esmola. E o valor, houve todo um trabalho, né, para defesa na execução fiscal, e quando os honorários são arbitrados em menos de 1% do valor da causa, nós entendemos isso como um valor vil, né? Diz respeito à categoria, no caso, né? Exatamente. Doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, especialista em Direito Tributário e Digital, fala aqui com a gente da Rádio Justiça sobre um tema que ela escreveu no artigo sobre sentença branda estimula execuções fiscais infundadas da Fazenda Nacional. Doutora Ana Paula, a senhora acredita que esses casos não são isolados, né? A Fazenda Nacional, por alguma razão ainda não explicada, tem cometido esses equívocos, né? Infelizmente não é o primeiro, não é o último, muitos mais ocorrerão. Em virtude da total falta de comunicação entre os próprios procuradores e principalmente entre a ausência de comunicação da Receita Federal com a Procuradoria. Enquanto não houver a comunicação eficaz entre a parte administrativa e a parte judicial da União Federal, mais incidentes como esses irão acontecer. Infelizmente. Isso gera um desgaste muito grande, né? Acaba que a credibilidade fica abalada, né? Sim, e o judiciário vai sendo sobrecarregado, né, com questões totalmente infundadas, né? Quando se bastaria o cumprimento da lei para que não ocorresse tantas demandas e tanta judicialização. Mas até por uma própria pesquisa feita dentro do judiciário, Estado, União e municípios são os maiores demandantes de todo o Poder Judiciário brasileiro. Tá certo. Quero agradecer, então, a participação aqui na Rádio Justiça da advogada Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita, que é especialista em Direito Tributário e Digital, e falou com a gente sobre algumas decisões da Fazenda Nacional que tem dado um pouco de dor de cabeça para o contribuinte. Num caso específico que ela comentou, de uma professora que teve o nome inscrito no CADIM e também nos cadastros de proteção ao crédito, e sendo uma decisão ainda infundada, já que haveria recurso em tramitação. Muito obrigado pela participação da senhora e pelos esclarecimentos. Eu agradeço muito, Fábio, e agradeço a todos os seus ouvintes pela oportunidade.